Estamos no ar, esse é o Doc Show, o podcast do Doc, o podcast que você já conhece, que você quer se informar mais sobre saúde, quer se entreter um pouco também? Clica nesse canal, se inscreve, ativa o sininho, manda para as pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que às vezes acaba ficando um pouco desmistificado, às vezes um pouco... A gente não tem tanta informação sobre isso, tanta informação na prática, e hoje a gente vai ter, porque vamos falar de diabetes tipo 1. Com uma pessoa que tem diabetes e uma pessoa que trata diabetes. Então, olha que legal. Você vai poder se informar de todos os jeitos que você quiser. Vamos ter a informação da pessoa ali em loco e a pessoa que trata. Então, antes disso, eu preciso fazer o meu jabá, né? Falar muito obrigado ao Office Lab, a farmácia de manipulação que tá com a gente aí nesse programa, nessa temporada inteira, esse ano inteiro aí. Foi muito legal. Quase o finalzinho, um dos últimos... Acho que é o penúltimo programa do ano. E se Deus quiser, estaremos aí de novo ano que vem, né não? Nutrindo Ideais, a clínica incrível minha. Atendemos na Barra, Ipanema, São Paulo, Belém, Niterói e nos Estados Unidos, sei lá, talvez, quem sabe, Europa, por que não? Muito obrigado, gente. A GR Studios, esse estúdio maravilhoso que estamos crescendo, estamos com um estúdio maior, cada vez mais e cada vez mais tecnológico, equipe maravilhosa. Muito obrigado. E, dito isso, vamos apresentar os nossos convidados. Drico Alves. Fala, meu povo bonito. Ah, garoto. O diabético. Exato, o diabético tipo 1. Conhecido como o diabético tipo 1 também. E Paola Soares. Olá, gente. Minha professora, cara. Tá debutando no podcast. Tô um pouco tímida, mas daqui a pouco eu me solto. Mas 5 minutinhos tu já tá... Gente, um licor pra essa pessoa, pra ela soltar. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Bom, vou apresentar o Drico. Fiz aqui uma bio dele. Opa! O cara é ator, influenciador digital. Soma mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais. Ó, um pouco do trabalho dele nas novelas Joia Rara, Império, A Força do Querer, Jesus na Record. Acho que o Pantanal foi o teu último trabalho. Travessia. Travessia. Pantanal não foi primeiro? Não, o último, na verdade, foi o jogo que mudou a história no Globoplay. Jogo que mudou a história. Não assisti o primeiro episódio, mas depois não continuei. Eu só apareço depois. Mas parece ser bom. Todo mundo falou bem dessa história, dessa série. Mas Pantanal foi agora. Foi há pouco tempo, 2022. Você fez Zé Leôncio, novo. Zé Leôncio. Foi um dos meus trabalhos mais especiais, assim. Foi demais. Tu chegou aí pro Pantanal? Não. Fiz a primeira fase. Gravei no Rio. Mas pegou montar de cavalo? Nossa, aprendi a montar de cavalo legal. Até hoje eu adoro montar cavalo por causa de Pantanal. Que maneiro. Aí fez Fuzue, uma participação e Travessia. Travessia, isso. Paola Soares. Fez o quê, Paola? Fez... Várias novelas. Páginas da Vida. Não, eu fiz A Usurpadora. Paola Bracho! Como assim, você esqueceu? Amei. Ó, ela é médica, especialista em endocrinologia e metabologia, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a SBEM, especialista em diabetes, perda de peso, menopausa. Foi minha professora do curso de endocrinologia da pós-graduação da AFIA e Isso mãe aí. da Pipoca e do Pedrinho. Isso aí, muito bem. Leu direitinho a bio. Né? Gabaritou as duas. Adorei. Muito Gente, bom. pra começar o programa, eu queria que vocês... a gente fala muito sobre saúde, né, nesse programa aqui. E se vocês fossem postar uma foto hoje no Instagram, pensando na saúde de vocês, como seria essa foto? Uma foto... Como vocês descreveriam essa foto fazendo alguma coisa pela saúde de vocês na foto? Começa aí. Difícil? Eu pensei, né? Porque eu já tive a colinha, né? Do que a gente... Droga, eu mandei o roteiro pra ela, que ela me pediu. Porque é a minha primeira vez, né? Então... Tá bom. certo. Mas então eu ela pensei... pensou em casa. Então seria quando eu fazia natação no mar, né? Que eu ia nadar às 6 horas da manhã em Copacabana. Então, nadando, a gente viu o nascer do sol. Que lindo, né? Então, cara. isso... A sensação de você estar ali em conexão com a natureza e fazendo exercício, para mim, isso é o ápice da saúde, para mim, assim. Que maneiro, deve ser uma imagem bem linda mesmo. Nunca tive coragem de nadar às 6 da manhã em Copacabana, mas Inclusive, imagino. eu tenho que voltar a fazer isso. Cara, tem 2 atividades que eu faço que pra mim são diretamente ligadas à minha saúde hoje, né? Que eu penso mais sobre isso. E é futebol, jogo bola toda semana, sou apaixonado por futebol.
e a musculação. Principalmente, Muito talvez, a bom. musculação, que é uma coisa mais diária, né? Todos os Você dias. faz mais frequente, né? O É. futebol acaba sendo lazer ali. Lazer, é um lazer, mas eu também penso nele como saúde, que eu falava, jogar Muito bola bom. também por conta de fazer um cardiozinho, que é Sim, importante. Sim, Mas seria uma foto na academia, seria muito musculação. bom. E tu posta bastante. Posto bastante Bastante mesmo. fotinho na academia. É. Mas eu falo muito isso para meus pacientes. Tem muita gente que fala, eu jogo bola. Cara, você joga bola é teu lazer. Isso não conta como atividade física. Porque lazer, tu tá lá correndo, aí brinca com um amigo, aí para, vai arrumar o sapato, vai mexer no celular, volta, trocou de time. Então isso acaba sendo um lazer, não é atividade física, aquele momento, aquela 1 hora que você vai focar naquilo, não vai deixar mexer no celular e tal, vai fazer aquilo intenso. Mas muito bom que você faz as duas. E assim, eu torço pro Fluminense, então isso também é uma coisa muito forte pro coração. Né? Ah, O coração... Eu, então, que torço pro Vasco? Eita, não tem nenhum botafoguense aqui? Vocês são botafoguenses? Alguém É botafoguense? difícil achar. Nenhum botafoguense? É difícil encontrar. Agora que ganharam, a gente tá encontrando pois mais. é, eles estão... Eu descobri um monte de amigo Que era botafoguense, que eu não fazia ideia. Cara, mas eu acho maneiro que eles estão com aquilo inflamado, né? Eles estão Lógico, que... eu esse torci pro grito. Botafogo. Eu achei também torci. maneiríssimo. Até chorei. Eu nem sabia. chorei ano passado eu tava com o correndo no Fluminense, condomínio, quando eu vi, o pessoal começou a gritar, fogo, fogo. Eu, meu Deus, tô pegando fogo nos prédios. Aí eu entendi, não, é Botafogo. Ah, tá, porque eu não tenho a menor ideia de futebol, não sei nada, sabia nada de nada. Mas enfim, Drico, como que você descobriu o teu diabetes tipo 1? Quantos anos você tinha? Como foi? Como que foi essa história aí? Cara, foi muito do nada. Eu dei a sorte também de não demorar tanto, porque uma coisa que acontece muito é demorar pra ter esse diagnóstico, Verdade. pra perceber que alguma coisa tá errada, né? Mas eu, no meu caso, eu fiquei 2 meses assim, com uma urina frequente, bebendo muita água, que é os sintomas tradicionais. E até então, pra mim, era o calor do verão, normal. Não queria também acreditar que tava acontecendo nada. Até que eu comecei a perceber que eu tava emagrecendo demais, tava ficando muito magro. E eu já tava numa fase, na academia, já tava começando a ganhar um corpo e perdi tudo. E falei, tá, enfim. E aí chegou um momento que eu comecei a acordar, tipo, 5, 6 vezes na madrugada pra fazer xixi, com cãibra. Falei, cara, não, isso aqui tá errado. Você já pensou que podia ser alguma coisa? E nesse caso eu não tava morando com a minha mãe, que minha mãe sempre foi essa pessoa que ficava em cima, né, mãe, com questão de saúde. Mas nesse ponto em específico, nesses 2 meses, eu não tava morando com ela, tava morando com uma tia minha. Aham. Então foi realmente tudo eu ali. E aí eu falei, cara, vou fazer esse exame de sangue. E aí fiz e glicose 600 e blau em jejum. Mas você tinha quantos anos? Tinha 17, eu descobri já. É velho, né? Pra descobrir um diabetes tipo 1. Bom, na verdade, é mais comum até em adolescente do que em criança, né? Ah, essa meiuca ali. Isso, adolescente, adulto jovem é mais comum. Em adulto, assim, acima Eu de imaginava 30 que anos criança é era muito mais mais, comum. mais raro. Eu imaginava que criança era Não, mais, não, né? adolescente é mais comum. Ah, então eu tô normal, né? Então Descobri tá normal, na né? faixa. Ah, normal, tá Tá. dentro da faixa. Ele começou... Explica pra gente o que é o diabetes tipo 1. É uma doença autoimune, tá? Em que o corpo produz células, né, de defesa que começam a atacar as células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina, né? E a insulina é fundamental, porque é ela que joga a glicose para dentro das células, né? Então, se não tem insulina, as células utilizam a glicose, a principal fonte de energia, as células passam a ter essa principal fonte de energia, né? Então, as células acabam ficando desnutridas, né? E aí começam a procurar outra fonte de energia dentro do corpo. E aí que foi o que aconteceu com ele. Ele começou a emagrecer porque o organismo começa a degradar o músculo e a degradar a gordura para suprir essa falta de energia pela Muito falta bom. da glicose. Entendeu? Que ela não consegue entrar na célula. Não. E acomete principalmente crianças e adolescentes. E como tem essa falta absoluta de insulina, o tratamento acaba sendo baseado em insulina mesmo. Tem que ser insulina. Não Tem que existe ser. outra forma de tratar um Não diabetes existe. tipo 1, por exemplo. Por enquanto, não. Tá. Né? Até tem investigação de futuramente ter um pâncreas, se fala em pâncreas artificial. Se Mas- fala em célula-tronco também, né? Célula-tronco também. E aquele comprimidinho? Não tem um negócio que é um oral de insulina? Mas aí seria também insulina. É, não tem só jeito. que É oral. injetável. Exatamente. Eu vi até um negócio, não sei se é verdade, se não é, até que ponto é verdade, mas um negócio chamado chocolate de insulina. Vocês viram um negócio desse? Não. Estavam desenvolvendo, um Nossa. laboratório desenvolvendo um chocolate de insulina para diabéticos tipo 1. Deve ser, Caramba. deve ser uma ultra rápida, talvez? Tipo Talvez, isso, talvez. Ou E aí lento, tem um enfim. saborzinho, né, pelo menos, ali na hora da refeição. Imagina, toda vez que eu Bacana. tomar insulina, um chocolatinho. Maneiro, Bacana. né? Legal. E, Drico, como é que você começou? Você já tinha ouvido falar do diabetes antes?
Pra você ter esse tino de procurar algum médico e tal? Já ouviu? Então, pesquisei os sintomas, né? Na Jogou época, o Google, sim, famoso joguei no Google. famoso Google. Muita sede, vontade de ir ao banheiro toda hora e comendo o tempo todo, emagrecimento. Quando começou, eu joguei no Google e apareceu isso. Eu falei, Não. possível. Alguém na tua família tem diabetes? Não, então. Porque como eu tinha poucas informações e pra mim, assim, era aquilo de, diabetes tipo 1, se meu pai tiver, eu posso talvez ter. Se meu avô tiver, eu posso talvez ter. O que não é o caso, Ninguém tem nada a ver. tinha. Ninguém tinha. Então, pra mim, como ninguém da minha família tinha, eu falei, não é isso. Sei lá, calor. Tá calor, por isso que eu tô bebendo muita água, acontece. Ou era Até diabetes ou começar a era evoluir. câncer. Sempre tem isso no Google. E o DM1 não tem muita relação genética, Com a genética. né? Pode ter um caso ou outro, mas é mais o DM2 que tem. Se tem algum caso de parente de primeiro grau, a chance de você ter é muito, muito grande. DM1 não. Não tem Pode muito. ser o primeiro mesmo da DM1 família. só acontece mesmo, né? Não quer dizer É. também que teu filho tem e tal, nada a ver. Tem um riscozinho, se o pai for acometido, o risco do filho ter uns 6%, ou seja, é pequeno o risco. Pequeno. Tá? Então tem que ter. A pessoa tem que ser suscetível e tem que estar exposta a alguns fatores de risco. Poderia ser infecções virais da infância. Você teve alguma infecção viral na infância? O que eu mais acho que pode ser é que eu nasci prematuro. Eu nasci de quase 8 meses, não chegou nem a 8 meses. E eu tive bronquiolite quando eu nasci. Então eu fiquei na UTI vários meses depois que eu nasci. Então posso ter pego uma infecção nesse momento que desenvolveu uma diabetes mais tarde, né? Mas as próprias infecções da infância mesmo. Você teve Tipo, catapora, catapora, sarampo? Pô, não. Não Pior que teve? não. Então não é, gente. Então só não é check. aconteceu. Exatamente. E a gente pensa em diabetes, pensa muito naquele senhorzinho, 60, 50 anos, que não faz obeso, né? Que não faz atividade física, que come muito. Qual é a diferença do diabetes tipo 2, que é esse que eu falei, e do diabetes tipo 1, que é esse que o Drico tem, que começa mais jovem? Esse que o Drico tem, que é o DM1, diabetes tipo 1, é menos frequente, corresponde a 5 a 10% dos casos de diabetes. O DM2 é muito mais frequente, tá? Então, é 90% dos casos de diabetes. E tem relação com resistência insulínica, tá? Então, o corpo começa a ficar resistente. Então, a insulina... Ele produz insulina. Produz insulina, só que as células ficam resistentes. Então, o pâncreas passa a ter que trabalhar mais Muito mais. para poder ultrapassar essa resistência. E no que ele precisa trabalhar mais, as células beta vão entrando progressivamente em falência. Então, inicialmente, você consegue tratar com medicamento oral, né? Depois de uns 10, 15 anos de doença, pode vir a precisar de insulina. Então, fator de risco, obesidade, sedentarismo, são situações que a resistência insulínica vai aparecer, né? No caso da diabetes tipo 2, se a pessoa ela cuidar com maestria, assim, cuidar direitinho, ela pode se curar? Ela pode não ter mais a diabetes em algum momento? Se curar, depende. Se for um paciente que tem uma obesidade importante, ele tem pouco tempo de doença, por exemplo, a síndrome metabólica regride, cura a doença transitoriamente. Pelo E aí, estilo de vida, né? Pelo estilo de vida. Então, uma perda de peso expressiva consegue tirar se o paciente for diabético há pouco tempo. Então, porque assim, quando o paciente desenvolve o diabetes tipo 2, ele já perdeu 50% de massa de célula beta, mais ou menos, tá? E com o passar dos anos, se passar de 10 anos e ele quiser fazer a cirurgia bariátrica, depois de 10 anos de doença, ele já perdeu quase tudo. E aí não adianta. Então, essa mudança, essa virada de chave tem que ser no início do diagnóstico, que aí ele consegue reverter. Muito bom. O que acontece é que no diabetes tipo 2, acho que a principal diferença do 1 pro 2 é que a 1 é abrupta. Você percebe, abrupta. você tem um... Aí você falou, 2 meses, pá. A 2, ela demora. Então, muitos pacientes não vão procurar ajuda. Às vezes já são diabéticos há um tempão e há não sabem. anos, e eles não sabem. Eles percebem um aumento de tecido adiposo, ali aquela barriga, aumento de peso, começa a aumentar a pressão e tudo mais. E ele não vai procurar ajuda. Quando ele vai ver, ele tá com uma glicemia lá no alto, uma insulina lá no alto. Só vai dar sintoma mesmo quando tá muito Quando tá descompensado, porque não dá perdendo sintoma. peso. É engraçado como é polidipsia, muito ao poliúria. contrário, né? A diabetes tipo 2 a pessoa engorda e a tipo 1 a pessoa emagrece muito. Emagrece. Na verdade, o fato da pessoa estar acima do peso é fator de risco É pro o diabetes próprio fator, né? tipo 2. O Mas tipo 2. quando fica descompensado, também emagrece pra caramba. Ah, emagrece também. Emagrece. Quando Porque chega aí um entra ponto no negócio teu, da porque falência começa a usar... De quebrar o músculo, né? Isso. Começa a usar o teu tecido adiposo, o músculo. Você já... a gente tava conversando lá atrás, antes de gravar, você falou que teve um caso legal quando você entrou em cetoacidose diabética. Que é um então. quadro muito comum, que quando a gente faz, abre o quadro de diabetes. E geralmente entra nesse cetoacidose diabética. Como foi isso?
Então, normalmente quem tem cetoacidose tem quando descobre, né? Porque não sabe, não trata e acaba descobrindo já na cetoacidose. No meu caso, não. Eu descobri rápido, não tive cetoacidose. Mas depois de uns anos de doença, eu entrei naquela fase rebelde que acontece. E hoje, inclusive, eu trabalho pra que... De não acreditar na doença, de não né? acreditar. Vamos ver até onde ela vai. Vamos ver. Vamos ver. Porque eu pensava, cara, pensamento muito idiota, mas eu pensava assim, daqui uns anos eu vou começar a me cuidar direito, deixa eu viver, eu tô Tenho jovem. 18. Deixa eu viver. Acabei de fazer o protagonista da novela, sou famoso, Glória Pérez me ama. Eu nunca cheguei a abandonar o tratamento, mas questão de alimentação, por exemplo, chegou um momento da minha vida que foi no ano passado, há pouco tempo, que eu simplesmente ignorei totalmente a dieta, ignorei totalmente tudo. Isso foi ano passado? Ano passado, há pouco Caraca. tempo. E aí Caramba. mas foi, querendo ou não, isso foi muito importante pra mim. Foi pra mim fundamental isso ter acontecido. Porque foi a virada de chave na minha cabeça totalmente, assim. Eu precisei desse choque, porque eu fiquei em UTI, cara. Você ficou internado? Fiquei em UTI. Você parou de usar insulina? Não é que eu parei, mas eu tava desleixado. Então tinha dia que eu esquecia Entendi. de aplicar. Aí chegava à noite e falava, apliquei a Tresiba? Na dúvida eu não vou aplicar não. Porque vai que eu aplico 2 vezes. Não vou aplicar não. Entendi. Aí brigadeirozinho à noite. Enfim, alimentação e insulina, tratamento de cabeça. Eu não ia na endócrina, tratava do meu jeito, enfim, aquela coisa. Mas, retomando, foi fundamental pra mim isso, querendo ou não, porque me fez ter essa virada de chave total na minha cabeça. Então, hoje, realmente, o que eu penso sobre a diabetes, não só sobre a diabetes, mas sobre a minha relevância no tema para outras pessoas que também têm, mudou totalmente. Muito então, bom. Foi Foi aí que você importante começou pra a mim. fazer isso nas redes sociais? Eu mostrava muito pouco e foi ali que eu comecei a tratar aquilo como um nicho pra mim. Muito bom. Como um conteúdo pra poder realmente fazer uma diferença na vida Porque das isso pessoas. ajuda muito, cara. Muito. Faz Eu já muita mandei diferença. paciente te seguir porque era de você falar, cara, segue os vídeos dele, você vai aprender alguma coisa. Porque eu acho que isso é uma das coisas fundamentais pro diabético, tipo 1 principalmente. Saber sobre a doença. Entender sobre a doença, entender a fisiologia da doença pra poder ele não ter perrengue. E desmistificar essa coisa da doença, assim. É uma doença, mas eu gosto de entender também como uma condição. É uma condição que você tem na tua vida. Controlada, ela não... Exato. Exatamente, você não tá... Exatamente. Você tá Porque controlado. muita gente tem aquela coisa de virar e falar pra mim, às vezes, algumas coisas do tipo, você é diabético, hein? Não vai fazer tal coisa não, porque diabético não pode. Aham. E, cara, não é bem assim. Se eu sou um diabético, que eu tô controlado, que eu tô cuidando direitinho, eu tenho um corpo humano igual o de qualquer outra pessoa, entendeu? Exatamente. E isso é importante pra uma criança que descobre hoje a diabetes, olhar meu perfil lá e ver que eu sou um cara que joga bola, que vai pra academia, que se diverte, que curte, que vive uma vida normal de um jovem de 22 Muito bom. anos com a diabetes, entendeu? Isso é muito importante. Muito bom. Como é que você faz, Paola, pra instruir o paciente nessa informação do diabetes? Como que você ajuda ele, tipo, Fiasp, Tresiba, Lantus, enfim, todas essas insulinas que o paciente recebe esse diagnóstico no peito e fala, meu Deus, não decora nem quanto Cara, tem e de é muita dipirona. informação, né? É muita muita informação. coisa. Como é que você faz isso? Né? Então depende, né? Se for criança, às vezes você tem que orientar os pais, né? Isso é importante também. Os Então pais têm que o saber. pai tem que estar lá, né? E depois, com o tempo, né? Com essa virada de infância para adolescência, a criança, o adolescente vai criando autonomia e o ideal é que isso aconteça para ele poder fazer as aplicações certinho, né? Então tem que ter disciplina, né? A gente sempre orienta que o que vai fazer diferença é tentar seguir o máximo possível, né? E aceitar a doença, porque muitas vezes, pelo fato de serem adolescentes, eles têm essa coisa de por que isso acontece comigo, por que eu estou passando por isso. Por isso que é importante essa sua influência, porque eles veem que eles não estão sozinhos, né? Que tem outras pessoas que têm o mesmo problema e que estão conseguindo viver bem, Muito né? bom. Então a gente tenta simplificar o máximo possível, sempre na primeira consulta, tá? E ir aos poucos, tá? E o acompanhamento também é importante. Exatamente. Não tentar fazer a melhor conduta do mundo na primeira consulta, porque aí isso pode, muitas vezes, acarretar em hipoglicemia, tá? Que é quando tem a baixa total de glicose e a paciente passa muito mal. Passa muito mal e o paciente fica com medo de usar insulina. Verdade. Porque Já tive muito isso. Entendeu? Então, você tem que fazer um tratamento simples. Às vezes, o paciente ainda vai ter glicemias altas, mas ele vai criando coragem, acreditando, pegando confiança no médico, indo aos poucos. Então, inicialmente, você tem que ir devagarzinho para evitar a hipoglicemia. Porque no momento que ele tem, a gente vê que tem esse medo,
tá? Então, às vezes ele finge que tá fazendo aquele O tratamento, mapa, também. traz um mapa falso. Falso, isso é bizarro. Ah, eu né? Tu fez isso já? Não, Mas porque eu ia muito quase que pouco. ele fosse falar, fiz. Mas é porque eu não. Ia meu pouco maior erro no era esse, eu médico, ia né? pouco no endócrino. É. Eu ia pouco no endócrino. Quando eu ia, eu jogava limpo. Falava, ó, não tenho nada aqui não. Aí a pessoa sempre falava, eu ia na primeira consulta, era sempre um médico diferente. Aí eu ia, aí a pessoa falava, faz um mapa da sua glicemia e tal, e tal, e tal. E eu não fazia. Rebelde. Isso em 2023. O que aconteceu? Eu descobri em 2019 e eu fiquei um ano tratando perfeitamente. Até a minha alimentação era mais regrada até do que hoje em dia. Hoje em dia eu me dou umas liberdades de contagem de carboidratos e tal. Eu fiquei tipo um ano sem açúcar total, e muito, muito, muito abrupto. E aí chegou um momento que, ali 2022, 2023, que eu entrei numa fase ali de Chutar o pau da barraca. Você chegou a pensar... chutar o balde. Você chegou a ficar... Isso que a Paula falou, tipo, por que eu? Por que eu tenho isso? Tipo, essa, E não essa crise... aceitação. Cara, não tinha muito essa coisa da negação, não. Eu tinha mais uma coisa de jovem burro mesmo. Entendi. Eu só queria curtir. Falava, cara, em breve eu vou tomar jeito. Eu vou Daqui a cuidar pouco, desse negócio, deixa- mas agora não. Muito bom. Entendeu? Eu Era- tive uma era paciente no consultório que ela vinha, né, adolescente, 13 anos, vinha sempre com o pai e vinha com as anotações, tudo assim, 80, 90, 80, 90, com hemoglobinas glicadas, assim, 13, 14, assim, muito A hemoglobina glicada é um descompensada. outro Você olhava parâmetro aquilo, que a gente sabia que tava usa. errado, né? Porque a Exatamente. hemoglobina glicada é um outro parâmetro que a gente usa pra poder Total. ver Exatamente. essa glicose. E o ideal é que não- fique e até pro- 7, o E dela era provavelmente 13. ela não a sabia minha não disso, tá ideal porque não... ainda. Gente, 6.8. isso é muito... Tá bom, abaixo de 7. Tá quanto? Tá 6.8. Então tá dentro da meta. Isso é muito verdade. Tem muito paciente que mente pra gente. E às vezes faz uma dieta um dia antes de fazer o exame. E aí a glicose de jejum dá normal. Mas aí você vê a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada conta a história de uns 3 meses pra trás. Entrega o paciente, né? Entrega, então você fala, não tá muito E compatível. essa paciente ainda tinha uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, uma coisa que chama diabulimia, né? Porque ela foi gordinha na infância, Sim. né? E aí, quando ela desenvolveu diabetes, ela percebeu o quê? Que quando ela usava insulina, ela ganhava peso. Então, ela passou a omitir, a não usar as doses para emagrecer. Gente, juntou Olha. bulimia com que loucura. Então, em menina, isso é muito frequente. Ainda Porque tem essa questão. A insulina é um hormônio anabolizante. Anabólico. Então ela Uhum. faz eu tenho crescer. eu tenho uma percepção, não sei se é verdade, mas eu percebo que, sim, da minha idade, jovens que eu conheça, que eu vejo muito mais menino, homem, diabético tipo 1 do que mulher. Isso é verdade? Pega mais A homem mesmo? princípio, não tem essa É distinção. verdade, eu pensando aqui, eu conheço mais de DM1 Mas é homem verdade. do que mulher. Não Mas conheço é nenhuma. verdade. Assim, da Eu minha idade, que eu encontrei digo. uma... Eu tenho uma amiga... mas realmente, tem razão. Água pensando aqui, a gente não sei. Até vou um dado pesquisar se tem epidemiológico, alguma, né, se é alguma Será? diferença. ao sexo masculino. É. Pode ser. A gente tá falando das insulinas, né? Existe a insulina ultra rápida, que é essa que funciona... A mais rápida de a todas, mais, a Fiasp. é o quê? Fiasp. É uma hora, geralmente? 5 minutos. 5 Não, minutos, Fiasp é 5 5 minutos ela começa e em 1 hora já Uma não hora tem já mais acabou. efeito dela. Aí tem a Cara, rápida. Tem uma doideira que acontece comigo, que é, tipo assim, a Fiasp, o tempo de ação dela é tão rápido que é o que acontece comigo. O tempo de ação dela é mais rápido do que a digestão da glicose do meu corpo. Então, às Exatamente. vezes, eu como, sei lá, um pão francês ou até um doce, e eu vou aplicar a Fiasp certinha, e eu tenho hipoglicemia. Porque a Fiasp, ela age mais rápido do que o próprio doce no meu organismo, entendeu? Olha só. Sim, Que pode doideira. acontecer. Então, às vezes, a gente até orienta a aplicar depois que come, Pra para poder evitar ver isso. se- Sim. E você sempre Entendeu? usa a Fiasp, tá do teu lado. Eu usava a Novo Rápido e agora eu tô usando a Fiasp. E aí tem a rápida, que dura mais ou menos ali Demora uma meia hora Meia para hora. funcionar, que é a insulina regular. a né? regular, que é o SUS dá. Que o SUS dá, né? Mas pro DM1, pro diabético tipo 1, essa insulina é muito ruim, tá? Eu falo que às vezes a insulina humana NPH ainda se vai no DM1. Mas é porque no- ela tem uma meia-vida maior. maior, mas o DM1 que ele precisa naquela hora da refeição, ele tem que aplicar 30 minutos antes de comer uma É muito insulina. difícil. E se ele não comer aquela quantidade? Porque ele tem que contar Esse problema. carboidrato, né? É, tem que aprender isso. E aí ele não Mas come é bom que eu aquilo uso isso como ele... desculpa pra não dividir comida. Eu tô com uma Ah, batatinha, muito um bom. biscoitinho na mão, a pessoa Pô, não Opa, posso. já apliquei Cara, para Eu já aquela apliquei, quantidade, cara. não Cara, pode. Me foi mal. perdoa. Eu vou ter que comer isso aqui tudo, que senão Perdoa eu vou aqui, passar meu mal. anjo. A empada é só minha. Já apliquei a insulina. É. Você quer que eu tenha hipoglicemia? Mas pior que Exatamente. nem desculpa, é verdade mesmo. Aí tem a
falamos da NPH, que depois a Alanto já é de 24 horas, tem uma Isso, é intermediária. 24 horas, que é a insulina glargina, né? E a insulina que dura mais tempo, a insulina degludeca, que é a que ele usa, que é a insulina Tresiba, né? Que eu já tive esse spoiler que ele falou, né? E... Que é 48. Então essa te dá uma liberdade. Por exemplo, normalmente tem que aplicar sempre no mesmo horário, a insulina basal, né? Então, se ele acorda tarde, ele até pode acordar, sei lá, não aplicar 8 da manhã, acordou meio-dia e aplicar naquele horário. Então, a degludeca, a Tresiba, te dá essa tranquilidade maior, né? Enquanto que as outras tem que sempre aplicar no mesmo horário. A Tresiba, você pode atrasar um pouco a aplicação, que não tem problema, entendeu? Muito bom. E ela mantém mais estável e dá muito menos hipoglicemia, principalmente à noite. Que é quando o paciente geralmente tem mais hipoglicemia, que ele fica maior tempo sem comer. Falando em hipoglicemia, no meu caso, eu tenho muito pouco sintoma de hipoglicemia, acredita? Muitas vezes eu não tô sentindo perigoso, nada. inclusive. Isso é muito perigoso. Não é bom, não é legal. Não é bom. Mas muitas vezes eu vou medir minha glicemia. Eu sinto alguma coisa muito específica, eu não sei nem explicar o que eu sinto. É uma coisa mais mental, assim. Você já é diabético há quantos anos? É o Espírito já? Santo falando contigo, irmão. Cara, tem hora que eu começo... Que do nada, eu tô sentado no sofá e falo... Vou medir minha glicemia rapidinho. Eu não tô sentindo nada, mas parece que é o Espírito Santo falando pra mim que eu tô com hipoglicemia. E aí Teve um dia desses que eu tava no sofá jogando normal, de boa. Falei, vou lá medir. Tava 48. Ei, caramba, 48. A gente fala que isso é uma hipoglicemia grau 2, já grave. Pois é, abaixo de 54. Pois né? Já é considerado e eu não tava bem sentindo grave. nada, pra tu ter uma ideia. E aí tu faz o quê? Não, aí eu encho de doce. Nesse caso, 48, eu me assustei. E nesse aí... caso, tem que fazer pelo menos 30 gramas de carboidrato. Então, nesse caso eu me assustei e aí eu fui comendo a cozinha inteira até passar, porque eu fiquei assustado. Mas isso é ruim, porque Isso aí depois é ruim, a glicose, exato. Isso é ruim, porque dá hiperglicemia de rebote, que é muito normal. Será que você não tá fazendo muito essa Tresiba? Muitas unidades? Eu tava normal, é porque nesse dia eu fiz a contagem de carboidrato errada mesmo. Tá. Foi muito por isso também que eu resolvi medir do nada. Eu não tava sentindo nada, mas eu falei, cara, se pá que eu apliquei muita insulina, eu vou lá medir. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí tava Você certo. já teve algum perrengue do tipo, caraca, fez uma hipoglicemia e tava, sei lá, no meio do mato, sei lá, algum lugar assim que não tinha acesso, sei lá, acabou. Cara, eu já tive uma hipoglicemia no meio de uma partida de futebol, de campeonato mesmo. Tava lá jogando na maior adrenalina, e numa parte importante do jogo, comecei a me sentir meio mal e tal. E aí, só que eu não podia sair, eu fui lá na grade, com os amigos que estavam ali na grade, falei, mano, pega ali uma coca pra mim urgente, agora. E fiquei lá parado, sem nem receber a bola, né? Fiquei ali parado, de cantinho e tal. Aí o moleque veio, trouxe a coca, eu virei toda. E a Coca-Cola é boa. Coca-Cola normal é ajuda muito bom. muito. Eu gosto de tratar a hipoglicemia com líquido. Normalmente suco de caixinha. Que absorve mais rápido. Absorve mais rápido. Suco de caixinha é o que eu mais gosto. Que aí são 15 gramas de carboidrato líquido ali, cai na hora, resolve na hora. Foi o caso. Tomei uma latona de Coca-Cola, na hora subiu, voltei a jogar, tudo bem. E é normal, né, gente? Não é zero, não. É normal. Muito bom. Paola, você também é professora, né? E aí você percebe que os alunos, hoje em dia, estava falando até um pouco disso, tem uma dificuldade de prestar atenção nas aulas? Sim. Eu achei muito legal essa parte que você falou ali antes de começar. Muito comum. Você acaba virando uma showman ali. A gente tem que contar uma fofoca, contar alguma coisa sobre a vida, porque aí quem tá dormindo acorda. Quando a gente vai falar uma síndrome, a gente fala, fulano de tal, tem, aí nego procura, corre pra procurar no Google e acha. Fala, caramba, então a gente tem que entreter, tem que falar uma besteira ou outra. E qualquer coisa a pessoa já tá dormindo. Eu sempre conto para os alunos que teve uma vez que eu tava dando aula, e tinha uma aluna na primeira carteira que ela começou a cochilar na minha cara. Eu falei assim... Nossa, mas logo na primeira fileira. Essa é a clássica, gente. Assim, ó, não era nem assim. Ela tava assim, fazia assim. Aí teve uma hora que eu peguei e fiz assim, ó. Uá! Cara, todo mundo ria. Ai, gente, aí nunca mais ela sentou na primeira fileira. Ela foi infartou, dormir lá na ela última, infartou. mas ela nunca mais sentou na primeira fileira, cara. Muito bom, muito bom. Então eu vou entreter vocês agora. Tem um jogo, uma dinâmica aqui pra vocês. Bota aí o nome da nossa dinâmica. Então tá, começando com o diabetes dos famosos? Então vamos começar com o diabetes. Decide. Que diabetes é essa? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Tipo isso, gostei. Que diabetes é essa? Botei alguns memes, alguns emojis. E a gente vai... Diabetes a gente sabe que tem vários mas tipos. é que eu vou perder de lavada, aqui é especialista. Tudo bem, a gente vai talvez até ela Não, perca. eu deixo você responder. Se você errar, eu respondo. A gente vai destrinchar um pouquinho de alguns tipos de diabetes, que a gente já falou muito da diabetes tipo 1, mas existem outros. E aí eu coloquei alguns emojis ali pra ver se a gente consegue destrinchar um pouquinho mais os outros tipos.
Bora lá Perfeito. pro primeiro. Qual que deve ser esse tipo de diabetes aí? Cara, como tem uma pílula ali no final, comprimido, deve ser a tipo 2, né? Exatamente. aí. Tem um pé ali que Tem pode um ter pé que levar pode ser um pé diabético. Famoso pé diabético. diabético. O coração, Um né? coração, porque o- afeta também a saúde cardiovascular. Sim, o paciente diabético morre principalmente, diabetes tipo 2, né? Morre principalmente por doenças cardiovasculares. Né? Isso é uma Então, complicação boa, que é diferente do 1, né? O 1... O 1 também pode ter, depois de alguns anos também, né? Mas o que acontece é que o paciente diabético tipo 2, ele é mais velho, ele já descobre mais eu vou ter a velho. vozinha, o vovozinho ali. E ele começa com resistência insulínica, que é uma coisa que é muito ruim para os vasos, né? Então, os vasos são muito inflamados e há mais chance de fazer uma trombose nesse vaso. E por isso entendeu? que também, às vezes, pode dar muito conhecido... Retinopatia diabética pode no dar olho. lesões E aí microvasculares. diminui visão e tudo Isso. mais. Aí O tem as rim amputações. também podia estar ali. Rim. Pode Acho que não tem fazer, emoji né? de rim. Ah, é verdade. Você pegou o que já tinha emoji, é verdade. Muito boa. Mas é legal, assim, acho que é legal a gente falar um pouco também desses outros tipos, que é... Não gostou dessa minha Sim, descrição? gostei. Cara, engraçado, Achei legal. engraçado que quando eu Muito descobri bom. a diabetes, o endócrino que me atendeu, ele me assustou de um jeito. Ele foi ótimo, mas ele Vai falou... morrer! Não, ele falou, ó, não é nada... Não, Fez... não, eu tava ali com um turbilhão de informações, e aí, cara, ó, tá tudo bem, vai dar tudo certo, você vai se cuidar, você vai aprender, você vai se adaptar, mas... Se você não cuidar, você pode ficar cego, você pode ficar sem pé, você pode Manco. ficar sem rim, você pode... Xoxo, capenga, anêmico. Não é mentira, né? Mas Mas é isso, Podia se ter você não sido cuidar... um pouco mais suave, né? Ou então faz igual a Paula, vai aos poucos. Vai dando a informação Até aos fazer poucos. Vai. É, quando eu saí dessa primeira consulta, eu lembro da minha mãe conversando comigo sobre tal, e eu simplesmente falei, mãe, eu não entendi nada do que ele falou lá. Eu tô anestesiado, eu não entendi nada. É muita informação. Sim. Eu vou saber melhor depois. Mas aí, nesse início, engraçado, eu já com 17 anos, minha mãe que foi fundamental ali pra me ajudar, pra cuidar de mim. Ela tinha saber informação? Eu também tinha, mas assim, eu tava muito... É muita coisa ao mesmo tempo pra digerir, muito, né? muito. Eu acho também. São muitas coisas. Uma coisa injetável, né? Vários tipos. É por você isso que fica- inicialmente eu gosto de ir bem devagar pra ir. E né? o maior susto também que eu levei é que, na minha cabeça, diagnosticado com a diabetes, eu jamais na minha vida ia poder um dia comer um brigadeiro, ia poder um dia comer uma pizza, entendeu? E hoje Pra você mim vê que era não é isso. assim. Não é bem assim. Você continua fazendo tudo, só que Sim, uma com moderação. E uma responsabilidade diferente de quem não é, talvez, assim. Eu como um brigadeiro. eu sempre ganho. O que falo me que- faz ter mais saúde do que eu teria se eu não tivesse, entendeu? Muito bom. Então eu procuro enxergar como uma coisa boa. E Entendeu? o DM1, como afeta principalmente criança e adolescente, né? Que estão em fase de crescimento, né? De desenvolvimento cognitivo também. Então, a gente não deve instruir dietas muito restritivas, né? O que a gente precisa dar é insulina adequada para aquilo que o paciente come. Então, é diferente do DM2, que a gente está falando de um paciente com obesidade, que precisa, sim, restringir ali o nível calórico da dieta. No DM1, não, a maioria é magro, né? É verdade. Então, você tem que só adequar a quantidade de insulina para aquela alimentação. Óbvio que você não vai extrapolar, não vai fazer, né? O ideal é que seja uma dieta equilibrada, mas também não precisa ter aquela loucura, ai, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Até porque isso nunca é sustentável. Eu sempre falo Exatamente, isso. Isso não igual é ele sustentável. fez isso, mas não conseguiu levar por mais Não. do que humano, né? Talvez por ter feito isso... Talvez por ter feito isso, eu tenha criado essa fase rebelde. De Exatamente. ter ficado bom. tanto tempo ali que eu me soltei. Isso acaba indo pros extremos. E o exatamente. extremo nunca é legal. Não se sustenta, né? É. Vamos pro próximo. Ih, essa daí, ó. Diabetes gestacional. garoto! Estudado! Gostei! Oh, muito bom, hein? Muito bom. Gostei. Isso a gente acha que não é muito comum. Minha esposa estava grávida até há pouco tempo. Já nasceu, minha filha. Nasceu, gente. 17 dias, né? Tá com Já 19. deve ser 19 agora. 19 agora. Desde que ela ficou grávida, a gente começou a falar isso no Instagram e tal, começou a pipocar muitas pacientes com diabetes gestacional. A gente já fez um programa sobre diabetes gestacional, foi muito legal, foi com a Graziela Schmidt. Ela teve diabetes gestacional também. E ela era uma pessoa, assim, ela não tinha diabetes, ela não era obesa, ela fazia atividade física, se alimentava bem e tudo mais, e ela abriu um quadro de diabetes.
ela conseguiu controlar o que muitos pacientes conseguem com dieta e exercício físico. Até por isso que eu coloquei aí esses emojis. Difícil, acontece, aí eu comecei a perceber muitos pacientes com isso, que abriram um quadro de diabetes. Se você tem uma alimentação regrada, se você tem um estilo de vida ok ali, você consegue diminuir esse risco de entrar com a insulina. Porque aí não tem jeito. Quando o diabetes estacional, entra com a insulina mesmo, né? Exatamente. E assim, eu até falo isso nas aulas também, né? Que o diabetes gestacional, o que acontece na grávida durante a gestação? Então, o bebê, ele necessita da insulina da mãe para crescer. Tá? Então, ele precisa da insulina da mãe e do hormônio tiroidiano da mãe, tá? E aí, no final da gestação, no último trimestre, segundo, terceiro trimestre, é onde o bebê cresce mais. E aí, o que acontece? A grávida começa a liberar pela placenta lactogênio placentário humano, que aumenta muito a resistência insulínica, mas isso é para que ela produza mais insulina e essa insulina vá para o feto bebê. E o feto cresça. Então, a gestação é um ambiente propício para isso, né? Então, existe um risco de mesmo uma mulher que nunca teve fator de risco nenhum desenvolver, tá? É por conta disso. E aí, quando ela não tem fator de risco nenhum, ela já engravidou, não engravidou acima do peso, então, normalmente, você consegue controlar apenas com dieta, tá? Mas aquela paciente que já tem um fator de risco maior, que já engravida acima do peso... Sim. Ela só pode ter chance de, mesmo com dieta, não controlar e aí precisar insulina. insulina. E aí é chatinho também, tem que ficar fazendo mapa. Exatamente. Tá doideira, né? Que a pessoa fica 9 meses da vida diabética e depois... alguns voltam. Mas aumenta o risco de fica... desenvolver pro resto da vida. Pro resto da vida, nossa. Ter diabetes gestacional é fator de risco para ter diabetes lá na frente. Mas assim, logo depois ou em algum momento pode ser logo depois. Então, o recomendado é assim que ela tem o bebê, você suspende. Se ela estiver usando insulina, você suspende. Depois de 8 semanas, né, 2 meses, você faz aquele teste oral de tolerância à glicose, né? Aquele que chega em jejum, toma uma coisinha doce, depois de 2 horas coleta de novo. E aí você vai reclassificar a gestante. Se der normal, beleza, ela pode se tornar uma pré-diabética, quando a glicose fica entre 140 e 199, 2 horas após, ou ela pode já ser diabética 2 horas após dar acima de 200. 200 e mal. Mas, de qualquer forma, se nesse momento ela ficar normal... Ao longo da vida dela, ela tem um risco maior de desenvolver diabetes. Até em outras gestações. Em outra gestação, ou se ela ganhar muito peso. Muito entendeu? Bom. Vamos pro próximo. Ixi, agora eu tô nervoso. Será que vou acertar? Esse é difícil. Esse é tipo 1, né? Não? Não. Não, tá, deixa eu tentar mais uma. É porque tem um comprimido ali também, né? Esse eu não vou saber. Então, esse eu coloquei, é um daqueles subtipos. LADA? É. Realmente. Coloquei como se fosse o LADA. Porque, na verdade, esse não é o LADA, esse é o MOD. MOD? É. Porque esse tem um fator genético envolvido. É verdade. Eu vi a seringa e vi o genético ali, achei que era tipo... Porque aí, esse é o negócio. Quando você vai tratar o diabetes, dependendo do tipo, você usa insulina ou não. Você usa um medicamento. Uhum. O MOD, ele tem esse fator genético envolvido muito forte. Se você olhar Sim, ali... tem vários casos na família. Tem casos na família. Muito proeminente. E abre, às vezes, pode abrir jovem, pode abrir velho também. Então, assim, e às vezes usa insulina, às vezes pode usar medicamento. Dependendo do quadro ali, de como tá. Tem alguns tipos de MOD que é só com dieta resolve, tá? Que é bem aquele diabetesinho leve. Tem uns que é com sulfonilureia, primeira escolha. Exatamente. E tem uns que, às vezes, evolui e pode precisar. Porque a sulfonilureia faz você aumentar a liberação de insulina pelo pâncreas, né? Então, uma chance ali de tentar fazer aquele pâncreas, bora viver aí, bora produzir. Então, não tem uma falência de célula beta. Então, você ainda pode tratar com medicamento oral, né? Para estimular a liberação de insulina. Que se você faz um paciente que realmente não tem, piora. Exatamente. Então, por isso você tem que ficar em alerta. E é difícil você ter um diagnóstico de MOD, porque tem que fazer um mapa genético. E é caro beça fazer mapa genético. Então, tem muitos pacientes que Tem muito paciente MOD que acaba sendo tratado como diabético tipo 2. Tipo 2, entendeu? Isso. Porque abriu mais velho. Exatamente. Aí já vai ser isso. É em torno de 10%, se eu não me engano, pelo que eu vi. Vamos pro próximo. Esse aí, ó. Esse é o LADA? Não, isso aí é o tipo 1. Eu ia falar tipo 1, mas eu fiquei com medo comi bolo, macarrão, passei mal, insulina.
tá. Maneiro, tá Uma certo. criancinha ali, ó. Ah, é verdade, uma criancinha. Eu tinha que me ligar na ordem cronológica dos fatos. verdade. Tem a ver, tem a ver. Agora sim. Quase vocês gabaritaram, É, quase vocês quase. gabaritaram. Gente, deu ruim aí. Mas esse aí é o teu clássico, é o que É você verdade. passou. É o que você aconteceu passa comigo. mal, entra nessa hipoglicemia grave. Aquele É. verdinho pode até ser uma cetoacidose Pode também. também. Pode. Ah. Quando eu internei no ano passado com cetoacidose, eu tive o vômito mais sinistro da minha vida, assim. Antes de ir pro hospital. Eu vomitei, eu fiquei tipo uns 15 minutos vomitando, uma coisa de louco, assim. Cara, Caramba. explica um pouco sobre cetoacidose, porque é uma parada que muita gente tem até no diabetes. E em outro fator, quando bebe muito, né? Sim. O uso exacerbado de bebida alcoólica, aquele... Então, vamos lá. Existe a cetoacidose não diabética? Não. Tem a cetoacidose diabética do DM2, às vezes pode acontecer, tá? Existe a acidose, mas de outra causa, né? E, então, vamos lá. A cetoacidose diabética normalmente se dá por ausência de insulina. Então, o paciente DM1 parou de usar ou não está usando direito, né? E aí, a ausência total de insulina, o corpo não consegue usar de jeito nenhum a glicose. E aí, começa a quebrar músculo e quebrar gordura. No que quebra a gordura, começa a formar corpos cetônicos, que o cérebro precisa de um tipo de energia. E os corpos cetônicos acabam sendo utilizados pelo sistema nervoso central. E aí, esse excesso de corpos cetônicos são cetoácidos que estão sendo produzidos. E o corpo começa a querer tamponar com bicarbonato esse legal. excesso de ácido. Só que aí o bicarbonato vai caindo, porque ele não vai conseguindo tamponar. Porque quando você pega ácido, quando você joga um bicarbonato, é uma base. Então, ele equilibra aquilo, vai bloqueando aquilo. Só que chega um ponto que não tem mais bicarbonato e continua quebrando gordura e formando Mais corpo cetônico. mais corpo É cetônico. uma E doideira sinistra no e corpo. isso, né? o risco é muito grave, é uma situação muito grave. Aí o tratamento tem que ser imediato. Inicialmente com uma hidratação muito intensa e depois com insulina para diminuir. Porque no momento que você dá insulina, você começa a cortar, acabar com essa formação de corpo Só que cetônico. você precisa hidratar esse paciente. Você precisa hidratar porque ele acaba ficando muito desidratado. Porque a glicose fica muito, muito alta. Ele começa a urinar muito, E muito. vomitar. Às vezes vomitar, né? Aí eu tava sentindo também, o maior sintoma era azia. Uma azia que eu nunca senti na minha vida. Na noite anterior, na minha última noite em casa, dormindo em casa, antes de internar, eu não consegui dormir porque eu não passava azia de jeito nenhum, em nenhum momento. Porque ficou uma azia frequente o tempo inteiro, até dar umas 5h30 da manhã, Pode eu ser um não aumento consegui de dormir. ácido também. Talvez. Sim, uma azia de ácido mesmo, assim, aquela coisa, nossa, muito ruim. E aí E eu fica com acordei, aquele hálito vomitei. cetônico. Hálito cetônico. Cheiro de maçã ou alguma coisa assim. É o que acontece quando a gente indica a dieta cetogênica, é um pouco isso que acontece. Só O que corpo- como a pessoa tem ainda insulina, ela não faz cetoacidose. ela não faz cetoacidose, porque ela não é diabética. Então, ela Exatamente. produz corpos cetônicos, ela usa a gordura como fonte de energia, isso acaba ajudando no emagrecimento, mas ela consegue ter insulina ali que o pâncreas dela produz, então ela não entra em cetoacidose. Muita gente confunde isso. Exatamente. Vamos pro próximo. Aí. Esse é o... Diabetes mitocondrial. Não. Aquilo ali parece uma mitocôndria, gente. Podia ser mesmo. Não, mas essa é a Lada. Ah, Porque tá. é autoimune. Aí eu lutando contra o organismo. Tá. Ai, gente, eu acho que eu não Gente, gosto mas de parece uma nenhuma. mitocôndria. Parecia, mas era um vírus, eu acho. Eu falei assim, gente, ele pegou fundo, hein? Foi É. no É mitocondrial. diabetes que desenvolve quando você tem alguma virose, alguma doença, e aí desenvolve a diabetes? Não, é tipo diabetes tipo 1 mesmo. Só que desenvolve no adulto, na pessoa mais velha, e que faltou um remedinho ali. Podia ter. Porque ele responde inicialmente com medicamento oral. Só que aí para. É que a algum falência da momento- célula beta, ela é um pouco mais lenta do que do DM1, que é súbito. No LADA, não. Ele responde a medicamento oral por no máximo 1 ano. Exatamente. E aí depois já tem que usar insulina. É que você teve em 2 meses, você passou muito mal e blau. Esse a gente começa a sentir, aí a gente entra, tá diabético, tipo, aí a gente entra com uma metformina, alguma coisa Exatamente. assim. Só que Mas aí ela depois não vai de dando, um ano não dá vai certo. dando Eu tive um paciente assim no consultório. E é jovem, né? Era um paciente 20 e de poucos 35 anos. Eu tive né? uma paciente jovem. E aí eu comecei a tratando, fui otimizando as doses e ele ia todo direitinho na consulta. E fui já fazendo doses altas das coisas e aí chegou no final,
Ele já começou a emagrecer e tudo. Aí você fala... Então, depois de 8 meses, eu já tive que entrar com insulina para ele. Ele até respondeu na primeira conduta que eu dei. Ele chegou com uma glicada de 10, ele foi para dentro da meta. Mas depois eu fui tendo que aumentando a dose para manter ele dentro da meta e depois nada resolveu mais. E é difícil até pra gente, né? Porque não é muito comum. E aí eu pedi o anti-GAD, Ah, que é o anti-GAD. anticorpo Que é o anticorpo. marcador do Comigo eu diabetes tive o tipo 1. contrário, eu tive a fase lua de mel. Às isso vezes é muito acontece. comum também. Fase lua de mel. 1 ano mais ou menos depois, tratando direitinho. Lembro que era carnaval. É. E aí toda hora eu media, cara. Toda hora Tava eu de media. boa. E era tipo 98, 99, 97. Falava, gente... E a quantidade de insulina geralmente pode diminuir, inclusive. Aí você Não, fala, eu- tô ficando curado? Não, eu realmente acreditei que eu estava curado. Que eu falei... Teve até um momento que eu fiz... Eu perguntei pra uma tia de um amigo meu, que é considerada uma tia minha também, sobre isso. Ela falou da fase lua de mel e tal, mas falou pra eu não interromper a Tresiba. Só que eu, já um pouquinho rebelde, falei, cara, não, deixa eu ver se eu tô curado mesmo. Vou ficar 2, 3 dias sem tomar Tresiba. Fiquei carnaval, 2, 3 dias sem aplicar Tresiba e a glicemia se manteve. Então, realmente, naquele momento, eu Mas jovem, geralmente bobo, falei, também tô curado. o seu durou quanto tempo, mais ou menos, essa fase? Durou... Eu fiquei uns 3, 4... Continuei aplicando a Tresiba, mas eu quase não aplicava insulina rápida. Isso Muito geralmente difícil. dura meses. É, só, então, durou não uns é 2, nada- 3 meses. Geralmente pouco é tempo. bem transitório. Mas É o é 2 último meses. suspiro da célula Da aberta. célula aberta. Muito bom. Muito bom. Tem próximo? Acabou? Então, acabou. Então, mas tem uma outra dinâmica que eu acho essa mais pra tu. Que são teus amigos aí, ó. Opa. Diabetes dos famosos. Eu tenho que acertar qual tipo de diabetes a pessoa tem. Não, é só pra gente mostrar e falar um pouco sobre eles mesmo. Ah, tá, entendi. Bota aí o primeiro. Aí, ó. Esse cara, ele foi minha maior referência. É. Foi o primeiro cara que eu pesquisei quando eu descobri, vi que ele tinha e, cara, deu aquela sensaçãozinha de, pô, Maneiro, né? maneiro, É sabe? maneiro, o cara Pô, tá vivo, cara ele é tá bem lá, tá sucedido, bem, bonitão. corpão. Então eu vou. Shape O legal do maneiro. Zé E sem Loreto. contar que causou a beça, que ele tinha o Libre bem ali Isso. perto da Da bunda, bunda, né? é. Então, Ele postou uma foto no Pantanal, ele fez Pantanal contigo, né? E ele ficou bem. Essa foto viralizou, que é ele de bunda. Porque ele não podia aparecer o sensor. Exatamente. ele usava- Então ele botou o sensor. Geralmente a galera bota no braço, igual tá nessa foto. Mas quando provavelmente ele tava em cena, o personagem não é diabético, não podia ter esse negócio aí. Então ele botou na bunda. E aí todo mundo ficou perguntando: o que é isso? O que é isso? Aham. Explica pra gente o que é Libre que você usa. Você usou, sei Então, lá. o Libre ele é um sensor de monitoramento da glicose. Agora que lançou o novo, é um sensor de monitoramento contínuo. Isso que é interessante. Ele mede ali de 5 em 5 minutos, faz um gráfico. É super interessante. Aí você não precisa ficar furando o dedo. Não precisa ficar furando. E ele também emite alertas pra te dizer se a sua... Não só se tá alta ou baixa, mas se tá subindo rápido ou caindo rápido. Então, isso é muito importante. E eu uso... É porque eu tô tão também habituado à ponta de dedo. E pra mim já é tão natural pegar aqui meu negocinho. Você trouxe? Eu mesmo trouxe, claro. Sempre trago. É uma coisa tão rápida e tô tão habituado a isso que pra mim também não é um problema. Mas aí eu costumo dividir, assim. No mês eu uso metade do mês o sensor, metade do mês a ponta de dedo. Divide um pouco. Mas é muito interessante. E eu também já usei o sensor na bunda também. No meu último filme que eu fiz. Aí. Era um filme que se passava nos anos 80. Nem existia o sensor na Qual época, foi o né? filme? É Mariana, ainda não lançou. Ah, que É legal. um romance super legal. E aí o meu personagem era surfista, então aparecia, eu ficava sem camisa e tal. Aí tive que... Não podia deixar de usar, tava em lógico. contrato na época. Não podia deixar muito de usar. bom, mas é bom que dá alternativas, você vê. Sim. Uma pessoa que Exatamente. lida com a Teoricamente, imagem... eu não podia colocar ali. Teoricamente, a O parada era na local- barriga ou no braço. o local são esses, Mas aí eu falei, Mas, ali, né? É o momento, gente. A gente tava... Quando você chegou aqui, você perguntou, você usa bomba? Explica um pouco pra gente o que seria essa bomba de insulina que alguns pacientes usam. A bomba, né, ela tem insulina também e você tem que colocar os cálculos todos, você tem que botar, né, o médico coloca na consulta. Dá um trabalho, você tem que calcular, né, quanto de insulina tem que ser liberado Que é como por se fosse hora. um pâncreas. Um pâncreazinho ali instalado no paciente, né? Então, vai liberando por hora tanto de insulina, direto. E aí, quando o paciente for se alimentar, ele também tem que comunicar a bomba, A quantidade de carboidrato. a né? quantidade de carboidrato que ele vai comer. Ele só vai ter esse trabalho, na verdade, de dizer o quanto de carboidrato e quanto que está a glicose dele. Tem sensores que ele se comunica e ele sabe quanto está a glicemia. E já faz o cálculo da correção pelo quanto está a glicemia. Mas tem sensor que não, tá? Tem bomba que não. Que aí você tem que dizer quanto está a sua glicose antes da refeição e quanto foi a sua dosagem de carboidrato e ele já aplica automático.
E a insulina basal é liberada por hora contínuo. Então, ele não precisa estar aplicando Tresiba, não precisa estar aplicando a Porque rápida. você consegue botar e os tudo dois a ali, bomba né? faz. Ah, Entendeu? você bota as duas insulinas na bomba, É uma né? insulina É uma só. só? Um tipo só. Mas só que ela já manda em uma quantidade maior Porque naquela você vai hora. dizer... Entendi. Entendeu? É, eu tinha um amigo que tinha isso, ele usava Usava no a bolso. Usava a bomba, ele usava super Tem de boa. umas bombas, assim, mais novas, inclusive, que quando a glicose começa a cair muito, a bomba desliga sozinha para poder não ter hipoglicemia. Ela apita também. E ela desliga sozinha para o paciente não ter. Entendeu? Muito bom. Tu não usa, nunca usou bomba, né? Nunca usei. Muito. Hoje em dia eu até estaria aberto a usar, mas é porque eu tô muito habituado com a minha Às vezes rotina é de isso, você caneta. com a minha... vai ter que aprender E se uma tá outra dando coisa. certo? Já né? tô muito habituado e tá dando certo, exato. Mas no início eu não passava pela minha cabeça porque é aquela fase, né? Vaidade também. Falava, não vou ficar com um negócio aparecendo, o que é uma bobagem gigantesca. Mas você viu o que aconteceu com o menino na prova do Enem, né? Que ele Pois teve que é, ser cara. retirado. Acho que ele tava com uma bomba de insulina, fez barulho. E aí eles acharam que aquilo era tipo um dispositivo que não podia estar ali. Gente... E ele foi retirado. E não conseguiu fazer a igual prova. você, né? Teve uma história dessa, que tu entrou numa festa com uma insulina, acharam que era droga. Pois tá me acompanhando mesmo. Pois é, cara. Meus roteiristas me ajudam, eu tenho muito roteirista. Uma vez eu tava indo pra uma festa, e aí, cara, o segurança cismou que aquela caneta era alguma droga pesada, assim. Ele me olhou com uma cara feia, assim. Falei, isso aqui não é insulina não, isso aqui não é insulina não sei o quê. Aí levou pro chefe dele também não sabia o que era. Ficou os dois me olhando com cara feia, assim. Gente. E eu, mano, pelo amor de Deus, só quero entrar com a minha insulina. Isso aqui não entra. Aí voltou, falou, isso aqui não entra não. Falei, meu irmão, vou deixar como é que eu não vou entrar com isso aí? Eu sou diabético. Aí eu tive que entrar no Google, pesquisar Mentira. fiasco e insulina. E falei, cara, toma, isso aqui é uma insulina, toma. Aí ele, pra não sair como, sei lá, errado, ele... Só hoje. diabético da cidade? Olha só Da que cidade. coisa. E isso é importante, porque olha como as pessoas não sabem da doença, né? Não sabem como trata a doença, não sabem que é jovem que tem que usar geralmente essa insulina. Exatamente. Então, falar sobre isso é muito importante, é muito legal. E eu vi que eles estavam querendo entrar com uma petição também para incluir o diabetes tipo 1 como uma deficiência física. Como Porque PCD, né? porque quem tivesse deficiência poderia, né, fazer a prova e tudo. E ele não pôde. No caso do menino Exatamente. dele. Então, Nossa, isso verdade. teve maior repercussão. Mas entendeu? eu vi que remarcaram, A prova permitiram pra a ele. remarcação da prova dele. É. Ah, permitiram? Ah, que bom. E aí, as pessoas que estão em volta estarem aptas a ouvir, né, a entender também é muito importante. Você vê, tocou, olhou lá, ter já um conhecimento prévio de que aquilo existe, de que aquela condição existe, de que aquela insulina, aquela caneta, aquilo ali, é importante pra pessoa também. Ah, não, beleza, cara. É uma Isso caneta. é uma questão de inclusão. Inclusão, né? Total. com certeza. Vamos pro próximo. Zé, teu amigo? Zé é meu amigo, Zé? até hoje, a gente troca ideia. Tem o zap dele? E eu lembro quando eu tava Tentei na aula... chamar Zé aqui, nunca veio, Zé. Ih, Zé se não. quiser, eu falo com ele. Ó, já todo mundo que sentar aí fala isso, Fala nunca isso? trouxe Zé. Nunca trouxe Zé. Mas eu conheci ele, tava fazendo aula de cavalo, e eu não sabia nem que ele tava na novela. Foi minha primeira aula, eu tinha acabado de entrar na novela. E eu vi ele chegando, cara, eu fiquei com um brilho nos olhos, assim, falei, mano... Você falou pra ele Que que tu era maneiro, diabético já peguei e meu tal. cavalo, fui até o cavalo dele e falei, irmão, eu sou diabético Todo também, mundo- tamo junto. Todo mundo de casa, fala diabético, diabético. Ah, maneiro isso. Muito. Paula Toller, conhece Paula Toller? Não conheço. Paula Toller abriu o quadro de diabetes tipo 1, super velha, 47 anos pelo que eu vi. O diabetes tipo 1 pode abrir em qualquer idade, na verdade, né? Eu já tenho relato até de diabetes tipo 1 idoso, Idoso. tá? O que é marca é aquela coisa súbita. De uma hora para outra, não tem. Mas é muito mais comum em criança, principalmente adolescente, né? Mas... Não é amigo de Paula Toller. Que de Não sou abelha. amigo de Paula Toller. Você é de outra época. É, não sou dessa Não é geração, da mas eu época do conheço que que de abelha, lógico. Mas não Não, Não daqui a a pouco conheço, vai infelizmente. num show dela e vai falar, fala diabética, ela É, fala diabetes. Vamos pro próximo. Nossa, não Halle sabia. Berry. Halle Berry também é diabética tipo 1 e uma história legal dela, que foi aquilo que você falou. Ela descobriu super cedo, ela descobriu com 1 ano de idade. Caramba! Nossa, Pelo que ano. na matéria Nossa, que eu li. muito difícil pros E- pais. Cara, bebê Exatamente. diabético é... Exatamente. E isso fez ela cuidar muito do corpo. Você vê, pô, você pensa em Halle Berry, você pensa em mulher com corpão, saúde e tal. E o fato dela ser diabética, ela ter que contar carboidrato, não sei o que, fez ela ficar super atenta com a atividade física. É igual comigo. Bem exatamente. disciplinada, né? Bem disciplinada. Desde cedo. Porque isso, pô, ela nasceu com isso. Então ela nunca experimentou 1 ano, a pessoa nem experimenta a vida Eu de tenho outra certeza forma. que se eu não tivesse diabetes, eu aparentaria menos saudável do que eu aparento hoje, Hoje. entendeu?
Eu teria muito menos massa muscular, com certeza. Não treinaria, não me alimentaria direito. Então é o que eu falei. Eu procuro enxergar a diabetes como uma coisa que me obriga a cuidar da saúde como todo mundo tem que cuidar. Muito bom. Entendeu? Fez do limão uma Uma limonada. limonada. Exato. E Né? você faz atividade, exercício, tem alguma pré-condição, sei lá, algum cuidado que o diabético tem que ter no exercício físico, tipo na academia ou no futebol? Ele ou tem alguma- que, às vezes, quando vai fazer um exercício mais intenso, ele tem que diminuir um pouquinho da insulina basal, né? Tomar esse cuidado. Tomar cuidado com a quantidade de carboidrato que ele vai ingerir. Dependendo do exercício, ele tem que levar um carboidrato para estar usando, para ele manter, né? Durante o Se for muito exercício. intenso, né? Porque você queima carboidrato durante Sim. o exercício. Ou então, se for aquele exercício que dura mais tempo, né? Às vezes, numa corrida, né? Esse pessoal que faz maratona, eles precisam levar aquelas glicosezinhas que ele Verdade. precisa tomar ao longo da maratona, porque ele precisa manter. E é Né? Eu difícil tomo aplicar, essa né? glicosezinha mesmo, que é uma bebidinha, assim, que é glicose, todas as segundas-feiras, que é o dia que eu faço atividade física por um tempo mais prolongado. Que eu treino todo dia, musculação, mas na segunda eu faço a musculação de 8 às 9 e jogo bola de 9 às 11. Então são 4 horas ali de exercício, então nesse caso eu janto antes e ainda entre a musculação e o futebol eu tomo essa glicose pra não ter É hipoglicemia. tipo o quê? Uma dextrose, algum negócio assim? É uma glicose de lenta absorção. Pra também não dar o pico na glicemia, mas manter ali a glicose pra suprir aquela atividade Suprir aquela física que vai naturalmente diminuir a glicemia. Vamos ver o próximo. Ana Carolina. Grande. Também. Ela é uma também das que eu Se pesquisei espelhou. quando eu descobri. Ela é bem. Eu nunca vi ela, eu só vejo matéria dela assim falando, mas eu nunca Ela não vi. fala muito Ela sobre fala- isso, não fala né? sobre Fala isso. muito pouco. Mas ela fala que leva sempre comida, que ela tem uma preocupação com a alimentação também, mas eu nunca vi ela, tipo, um vídeo dela falando sobre o diabetes dela, mas ela tem diabetes tipo 1 também. Vamos ver o próximo. Nick Esse daí eu Jonas. sabia também. Esse Uhum. aí é brabo. Esse foi tipo minha você. infância. É. Na época eu era menorzinho, Jonas Brothers. Minha irmã Jonas era fã. Brothers. Ele abriu como muito parecido com você. Esse quadro de polidipsia, poliúria, emagrecimento. E aí a mãe foi correndo lá pra ver. Ele tava. Acho que ele tinha 8, 7 anos, um pouquinho mais Cara, e novo. ele tem uma música muito legal que fala sobre a diabetes dele. Ah, sobre é? a luta Não dele. sabia. Eu esqueci o nome agora, não vou lembrar. Porque o nome não tem diabetes no nome Aham. da música. Mas é uma música muito legal. Muito maneira. Pô, legal. Você vê que o cara até dentro do nicho dele, ele vai procurando um pouco disso e dar informação pras pessoas também. Muito bom. Tem próximo? James Brown. Nossa. É mesmo? Não sabia. Esse é antigão, né? Ele, até por ser antigo, é difícil até a gente ter alguma informação, mas pelo que eu vi, ele tinha... E ele, pelo tipo visto, um- ele tipo viveu bem, né? Viveu bastante, né? Tipo E naquela época não tinha tanta informação, não tinha Exatamente. tantas Nossa, insulinas. Tratar diabetes tipo 1 ali nos anos... E Até pouco tempo atrás, até Sim. anos 90, sei lá, era muito mais difícil, né? Você só tinha duas opções, Duas opções. insulina regular ou NPH, né? Muito bom. Acabou, né? Faltou, muito bom. sabe quem? Um Quem? jogador Quem? do Quem? Real Madrid. Nátio Quem? Fernandes. Ih, não sei quem é. Ah, o Porque Fernando Scherer, o Xuxa, Xuxa, é verdade. Esse eu não conheço. da natação. Natação. Fernando Scherer? Ele é pai daquela menina do Masterchef. Sabe? Uhum. Que acho que ela ganhou o Masterchef, a Isa. Tem uns gêmeos, enfim. Ela é Ele pai foi dela. casado com a Sheila Mello. Sheila Mello. Carecão, grandão. Mas esse jogador, eu sempre gostei muito de futebol, né? Então, quando eu descobri, o que eu mais queria descobrir também era um jogador de futebol futebol. diabético. Eu falava, cara, eu quero saber se eu vou jogar bola É ainda, verdade, não sei o é quê. verdade. E aí eu descobri o Washington, que a gente tava até comentando. é. Coração Nath Valente, Fernandes. guerreiro Nath. tricolor. O tricolor. Esse cara, o Nath Washington Fernandes, Matador. Aham. quando ele descobriu a diabetes, ele descobriu antes de começar o profissional. Ele descobriu, tipo, adolescente. Na minha idade, mais ou menos. O médico falou pra ele, cara, impossível você ser jogador profissional. Você pode continuar jogando bola, mas você não vai ser profissional, desiste e tal. E ele não desistiu e foi Caraca. campeão de Champions. Teve uma carreira super vitoriosa. Tá no Real Madrid até hoje. Se eu não me engano, ele se aposentou, na verdade, ano passado. Mas fez a carreira toda no Como Real é o nome Madrid. dele? Nátio Fernandes. Beijo, Nátio Fernandes. Um beijo. Eu não Você é um tenho cara. a menor ideia quem você é. Drico, você já perdeu algum trabalho ou queria fazer um personagem, sei lá, fez teste que por ser diabético não pôde fazer? Cara, graças a Deus Não teve ainda isso, não não? rolou isso ainda, não. Qual Se que é um dia o- rolar, eu vou reclamar. Eu vou ficar. Eu Fala, vou como assim, fazer meu denúncia no Twitter. Eu vou xingar muito no Twitter. E agora você tava falando antes de começar a gravar também que você vai fazer um personagem. Pode falar quem é? Não. Segredo? Não pode falar. Pode falar. Pode? Spoiler. Não, Adoro. que você vai fazer um personagem que você precisa ganhar corpo.
Você Sim. precisa crescer. Fala um pouco disso aí, é o próximo capítulo? O que que Pra próxima temporada de uma série. Ah, a série não pode falar qual que é. Eu não posso falar porque eu não posso confirmar que vai ter segunda temporada. Entendi. Senão eu vou estar vazando uma Mistério. informação oficial. Entendi. Mas aí é Mistério. uma temporada que vai rolar uma renovação, que tem uma passagem de tempo. E aí eu preciso ganhar uma massa pra poder justificar essa passagem de tempo. São 6, 7 anos. Vai dos 15 pros 22, assim. Então, pra justificar, pra mostrar então essa eu sei diferença... qual que é. Já sabe. Ah, É tá. ela mesmo. E aí é isso. Na verdade, eu tô na musculação, fazendo academia todos os dias desde o início do ano, nem por conta disso não, porque eu nem sabia também que ia renovar. Mas hoje é mais um gás que eu tenho pra conseguir Pra poder entregar, chegar naquele- chegar num perfil bacana pro personagem. Isso é legal que os atores têm, de tentar botar o corpo com o que ele enxerga do personagem, né? Tava até te falando, a Juliana Paz esteve aqui, tua amiga, Minha missíssima grande de amiga. Bibi Perigosa, de A Beijos. Força do Querer. Ela falou que ela teve que engordar pra fazer a Bibi Perigosa. Porque ela via a Bibi como uma mulher grandona, assim, bundão, potrancona, assim. E aí ela tava vindo, acho que de Gabriela, se eu não me engano, que era mais magrinha, né? Sertão e tal. Então ela engordou, ganhou alguns quilos pra fazer a Bibi. Então, Não, e o bacana é que muitas vezes é uma consciência do próprio ator mesmo, assim. É. Que ele ninguém estuda pede e ele, isso, né? Não tem pede. uma coisa de Às pedir. vezes pede, por exemplo, na época que eu tava 2023, que eu tava rebelde, não tava cuidando direito, eu fui aprovado pra um filme, e aí, nesse filme, o diretor pediu pra eu perder 6 quilos. Só que eu já tava. Olha. Só que na época eu já tava rebelde com a doença, então eu já estava emagrecendo. E aí, você não sem- precisa nem me pedir. E aí, engraçado, sem eu ter feito nada. Há males que vem pra bem. Sem eu ter feito nada específico, eu perdi os 6 quilos. Porque eu não tava me cuidando com a diabetes. Então chegou na hora de gravar o filme, eu tava com 57 quilos, assim, muito Caramba. magro. Caraca. Quanto você E pesa o hoje? diretor achou o máximo. Falou, cara, moleque emagreceu. Fez Levou a isso, sério, levou a sério. levou a sério. Quanto você pesa hoje? Hoje eu tô com 71 quilos. Tá bem. Ganhei 15 quilos, cara. Caraca. Quando eu internei ano passado, eu internei com 56. Caramba. Você vê Doideira, como que né? perde Tem até peso um mesmo vídeo aqui, na vou mostrar pra vocês, ó. descompensação, né? Tem um vídeo que mostra bizarramente essa evolução. Essa mudança do corpo? Ó, peraí, cadê? É porque o iPhone atualizou e eu não acho mais os tá álbuns, difícil cara. a gente achar. Tu Sim. sofreu já hate no Instagram por causa disso? Por causa de, sei lá, postar coisa de diabetes? Cara, teve um comentário que me tirou do sério uma vez. Tirou do sério não, quando eu ligo pra essas coisas, mas eu achei meio... Aham. Eu postei uma foto do Dia Internacional da Diabetes. Ah, foi agora. Agora, Foi em recentemente. novembro, né? E aí eu falei no final, vou até falar aqui o meu texto, ó. Muito bonitinho meu texto, modéstia à parte. Poxa, eu me esforcei, botei lá, Dia Clarice Mundial da Lispector. Diabetes. Por isso trago aqui esse antes e depois de menos de um ano. Fico extremamente feliz em poder influenciar positivamente crianças e adultos sobre a importância de cuidar dessa diabetes. Precisei passar por um susto Diabetes, enorme para legal. entender sobre isso, mas hoje tenho como missão mostrar ao máximo de pessoas que não é necessário chegar nesse ponto para poder se cuidar. Essa condição, apesar de séria, se for bem cuidada e acompanhada, faz com que possamos viver uma vida até mais saudável do que uma boa parte das pessoas. Tenho orgulho da minha diabetes e tenho muito orgulho em poder mostrar a vocês o dia a dia, difícil, claro, mas que traz uma sensação diária de dever cumprido. Tropa da DM1. E o cara não me comentou, que orgulho, nada. Ô, que tem orgulho de quê? É um absurdo você falar que tem orgulho de ter uma doença dessa. O maluco comentou isso. Gente do céu. Aí eu só falta do respondi, que me fazer. poupe. Que falta do que Gente. fazer, cara. Gente, se eu tenho orgulho, o problema é meu. Se você não A tem, doença é minha, a condição é É minha. aquela coisa, haters will hate, né? Vai ter sempre. Mas sempre, sabe qualquer o que é bom? situação, Isso né? engaja, menino. Isso engaja com a Engaja. beleza. Certeza que Pois alguém é. deve ter comentado. Assim, é o que mais... Um dia desse mandaram uma foto... Saiu a foto da Laís, que nasceu o bebê. Aí saiu num site, não sei o que. Aí botaram assim, gente, a cara da Tammy Gretchen. Eu tava todo assim na hora. Aí eu não sabia se era eu, a Tammy Gretchen, se era a Laís ou se era a criança. A Tammy Gretchen, o que parecia? Ai, gente, que situação. Paola, você atende hoje aqui nesse prédio... Não, no prédio do lado, mas nesse condomínio aqui. Isso, aqui no Le Monde. O que mais? Você atende online também? Atendo online também. Tá na E tô lá na AFIA. prófia da AFIA. Isso. Estudando Então, endócrino lá. consultório particular e presencial e online e dando aula na AFIA. Muito bom. Ó, aqui, ó. Vou botar sem som Ah, pra, tá. pra não desmonetizar. Então, bota naquela... Gente, Olha, ele vai dar um zoom caramba. ali naquela câmera, ó. Pode ir? Pode. Ah, quando você ficou internado, Aham. né? Ó a diferença já ganhando corpo, né? Muita diferença. Muito legal. Muito legal.
Quem tá vendo pelo Spotify não tá ouvindo pelo Spotify, não tá vendo nada. Mas vai ver no YouTube. tudo bem. Pô, mas muito legal, cara. Parabéns. Parabéns mesmo por esse trabalho, porque eu sei que usar a rede social pra isso é um trabalho. A gente tem que demandar nosso tempo, né? Nossa criatividade. Gravar, que é um saco. Às vezes a gente não tá afim de gravar, mas a gente tem que gravar. Superar os haters. Superar os haters, que isso é continuar fazendo botar trabalho. numa outra caixinha do cérebro pra isso não interferir. E o legal da coisa de mostrar diabetes também é um gás pra mim. Porque eu, pra ser sincero, mostrar a minha vida, no geral, eu não tenho saco mais pra isso. E é um diferencial maneiro pra caraca. Maneiro. É muito mostrar legal. o meu dia a dia mesmo, das coisas, eu não tenho muito saco mais hoje em dia. Eu gosto de atuar, meu negócio é atuar mesmo. Mas isso e na internet é isso. Mas isso é fundamental, porque a gente tem que saber a nossa individualidade, né? Você falou, é uma condição, não é uma doença. Achei muito legal isso. Sim. Porque realmente é uma condição sua, uma coisa particular sua. Você aprendeu isso, tá aprendendo cada dia mais e tá usando isso de uma forma muito boa pra ajudar outras pessoas. É porque eu tento entender assim, por exemplo, eu tento entender doença como uma coisa que vai acontecer, você vai tratar e vai curar. Uma coisa que não tem cura, eu já não gosto de entender como doença, eu gosto de entender como condição, porque você não vai se livrar daquilo. Exatamente. Muito legal. Isso. Entendeu? Muito Foi bom. muito bom. Uma dica, uma receita, uma coisa de final de programa, assim, pra gente fechar esse programa de uma forma boa. Vocês acham que o mundo tá precisando? Se o Drico fosse médico, você é médico, mas se você pudesse fazer uma receita aí pro mundo inteiro carimbar. Eu receitaria muito mais amor. Achei que você fosse Né? receitar Mas médico insulina. Receitar insulina. Insulina pros diabéticos que não tomam insulina e amor pra todo mundo. Menos ódio. Eu receitaria isso também, mais empatia, menos polarização, né? Menos ódio, mais respeito às diferenças, né? E mais acolhimento, né? Que eu acho que é principalmente nessas situações do diabetes tipo 1, de coisas que não são tão prevalentes, né? A gente procura entender e acolher. Muito bom. Isso. E eu ia receitar, sabe o quê, gente? Dormir. Porque eu tô com um bebê sim. de 20 dias em casa e não estou dormindo. Isso aqui é maquiagem. Tira isso aqui, ó, tô igual um panda. É sério, gente. De 2 em 2 horas ela acorda. Tá terrível. Hoje eu dormi no quarto dela. Nossa, mas 18 dias é realmente muito Não, pequenininha. ela é muito petititinha. Ela é coisa mais fofa. A gente vai ver se eu trago ela aqui no próximo programa. Será que pode entrar criança aqui? Esteriliza esse negócio, hein? É isso, gente. Obrigado. Adorei o programa. Acho que foi muito instrutivo de verdade. Acho que a gente conseguiu desmistificar bem e explicar pra essas pessoas, pra elas não pararem ninguém na rua falando, tá com drogas. E não deixar a pessoa fazer a prova do Enem. Obrigado, de verdade. Tá? Muito legal, Foi um adorei. programão. Foi muito, muito legal essa conversa. Muito Muito bom. legal, gostei muito. E é isso. Ficamos aqui com mais um Doc Show, o podcast do Doc. Valeu.